Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Irmãos, abram a palavra do Senhor, por favor, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos considerar os versos 1 a 5 deste livro, desta bela carta do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 6, versos 1 a 5. Durante a segunda metade do século 6 a.C. e o início do século 5 a.C., os persas conquistaram todo o território da Ásia Menor até o Egito. Sob o domínio persa, os povos conquistados eram obrigados a pagar impostos pesados, construir estradas e palácios reais e fornecer soldados para as tropas do império. O exército de Xerxes, o rei, era praticamente uma legião estrangeira, formada por soldados de quase todas as nações conquistadas pelo Império Persa: assírios, egípcios, babilônios, colonos gregos que viviam na Ásia Menor e muitos outros. Um exército numeroso, estimado em aproximadamente 5 milhões de guerreiros, mas, do outro lado, desmotivado, já que a maioria era formada em sua maioria por povos dominados. Logo, esse avanço, esse expansionismo do exército persa passou a ser uma ameaça para as cidades-estados gregas. E estas, então, formaram uma aliança e enviaram um pequeno contingente para lutar contra os persas. Ocasião em que, isso aqui é algo histórico, mas é conhecido aí da ficção também, tá? Ocasião em que a cidade-estado grega Esparta enviou 300 homens lideradas pelo rei Leônidas, junto com outros 7.000 soldados de outras regiões. Esse grupo se posicionou em um ambiente geográfico estreito, num desfiladeiro, conhecido como Termópilas. Em português, geralmente é traduzido como portões quentes. A ideia é que, como eles eram em menor quantidade, era melhor lutar em um espaço apertado e reduzido, porque ali a superioridade numérica do adversário seria anulada. O desenrolar dessa batalha nós conhecemos muito bem, pois já fizeram filmes sobre ela. Poucos homens resistiram por vários dias contra um exército infinitamente superior. Mas qual foi a estratégia militar que possibilitou que essa fosse uma das batalhas mais históricas, para ser redundante, da história da humanidade? A estratégia é o que nós chamamos de a falange espartana. Pastor, o que é a falange espartana? A falange espartana era uma formação militar em que uma concentração de soldados em completo compromisso mútuo e alinhados em linhas e colunas coesas, protegidos por seus grandes escudos e com as lanças apontadas para frente, tornavam-se uma barreira intransponível no ambiente de batalha. É mais ou menos o que a gente tentou ilustrar com essa imagem. A diferença é que, além da formação dos escudos, as lanças estão apontadas em um grau de 45, em uma posição de 45 graus, para que todo adversário que tentasse empurrar fosse perfurado. O que isso tem a ver conosco, pastor? Acho que essa deve ser a pergunta de todos. O que isso tem a ver conosco? Certamente eu e você podemos aprender lições de batalhas para a nossa caminhada cristã com esse tipo de estratégia. É o que nós vamos ver então, finalmente, lendo a palavra do Senhor lá em Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender o que devemos aprender, o que Tu nos ensina nesse texto, Pai, para a edificação da Tua igreja. Isso eu te peço, Senhor, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. O contexto desta carta é muito interessante e importante para que você entenda onde nós estamos no texto que eu acabei de ler. O objetivo principal da carta de Paulo aos Gálatas, que muito provavelmente foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, era lutar pela pureza e manutenção do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá em Gálatas capítulo 1, verso 8 a 9, pode acompanhar aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, verso 8 a 9, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras. Gálatas 1, versos 8 a 9. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Em outras versões vai estar que seja anátema, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, Paulo tinha como principal intenção ao escrever essa carta lutar pela pureza, pela manutenção da pureza do Evangelho de Cristo. Atualmente, os melhores estudiosos concordam que Paulo escreveu esta carta entre a sua primeira e segunda viagem missionária, este documento que foi destinado às igrejas da Galácia do Sul. E teve grande discussão entre teólogos, porque tem a Galácia do Norte, a Galácia do Sul. Então, atualmente se anda mais em direção de que Paulo escreveu a Galácia do Sul. Quando eu digo atualmente, é 100 anos para cá, tá bom? E aí, a Galácia do Sul, que é formada por Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e proximidades, que lá no livro de Atos vai mostrar que é onde Paulo passou na sua primeira viagem missionária. Por isso que ele escreve em determinado momento: Gálatas insensatos, porque vocês estão passando tão depressa do verdadeiro evangelho para as heresias, para as mentiras? Por que essa preocupação de Paulo? Porque ele tinha acabado de ensinar o evangelho ali naquela região e estava endereçando esta carta para corrigir os comportamentos dos irmãos ali. O problema central que Paulo combate, ao contrário do que alguns sugerem, não é um combate teológico entre a salvação pela lei contra a salvação pela graça, mas um ataque contra, como eu já disse, a perversão do evangelho de Jesus Cristo, que estava sendo ali por falsos mestres judaizantes relativizado em sua suficiência para a salvação. Na prática, essa relativização ocorria porque falsos mestres estavam invadindo as igrejas da região, ensinando especialmente aos crentes de origem gentil que a salvação era por meio de Cristo, é pela graça, é por meio de Cristo, mas eles precisavam ainda preservar alguns costumes judaicos, especialmente circuncisão, hábitos alimentares e guarda do calendário judaico. Contra esse problema, o apóstolo Paulo destaca a total suficiência do evangelho de Jesus Cristo para a salvação e, consequentemente, a desnecessidade de qualquer adicional ou cumprimento de práticas e rituais judaicos. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 6, resume, né? Ele trata isso em muitos outros versículos, mas ele resume aí. Olha, esse é um versículo central nesta carta, Gálatas capítulo 5, verso 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo em outras palavras? Não é por cumprir as práticas e rituais, nem por descumprir as práticas e rituais, mas é pela fé no Evangelho de Cristo que atua pelo amor.
No contexto mais próximo da onde está a nossa passagem, vemos então no capítulo 5 que aqueles que estão em Jesus foram justificados e libertados por Jesus da escravidão da lei, que serviu, e Paulo diz isso muito bem nesta carta, que a lei, ela nunca foi um meio de salvação, mas ela serviu como um aio que deveria conduzir o povo para enxergar a sua pecaminosidade. Diante da lei, eu e você temos que ler a lei do Senhor e entender, eu sou incapaz de fazer tudo isso, e por isso eu dependo de Cristo Jesus. Essa é a razão última da lei. Então Paulo esclarece isso, mostrando que a lei nunca pôde salvar o homem, a humanidade. Desde o princípio dos tempos até o fim dos tempos, somente a pessoa de Jesus é quem salva. Ah, pastor, mas e os crentes do Antigo Testamento, que não tinha Jesus não tinha vindo ainda? Criam na promessa do Jesus, do Messias que viria. Então, do princípio ao fim, a salvação sempre foi pela fé. Algum leitor desavisado, lendo essas orientações e palavras de Paulo, poderia confundir a liberdade da lei com libertinagem, achando que poderia fazer o que bem entende. Contra essa ideia, Paulo diz lá em Gálatas 5,13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, nos versos 16 a 26, Paulo apresenta a arma dos dois lados dessa batalha. A batalha de dar ocasião à carne, que ele chama obras da carne, ou o fruto produzido pelo Espírito. E aí depois você pode ler em Gálatas 5, versículos 16 a 26. Então, no início do capítulo 6, que é onde está a nossa passagem, Paulo vai mostrar como devemos lutar essa batalha de produzir frutos do Espírito como igreja juntos. E é isso que eu quero considerar nesta manhã. O primeiro ponto eu nomeei de dever para com o pecador. Dever para com o pecador. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, que eu vou ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém. O primeiro detalhe que devemos observar nesse texto é que Paulo não está falando do pecador do mundo. Note no início do verso que ele se dirige a irmãos. E aqui existe uma consequência lógica. Irmãos, nós crentes pecamos, é por isso que ele está se dirigindo aos irmãos. Note que ele diz aos irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se referindo à pessoa que, sem haver planejado deliberadamente, efetua uma ação, ou seja, cai nas obras da carne, é surpreendido em um pecado ou transgressão. O surpreendido aqui, nesse texto que nós lemos, se alguém for surpreendido, é o pecador. Geralmente a gente pensa que é outra pessoa, não, é o pecador, que aí é o crente, é o irmão que cometeu um pecado e aí se vê em meio ao pecado. Nesse caso, nós precisamos saber como ajudar esse irmão. Essa é a ideia da perícope que estamos considerando. E Paulo, como é que Paulo vai orientar? Como deve ser tratado esse irmão que se encontra surpreendido em pecado? A primeira orientação que Paulo dá é sobre quem de nós, como igreja, deve atuar nesta ocasião para ajudar o irmão em pecado. E ele diz, vocês que são espirituais. Ou seja, os membros da igreja de maior consistência em seguir os impulsos do Espírito. Os membros da igreja que você enxerga a maior produção do fruto do Espírito. Lógico, se a batalha é da carne contra o Espírito, quem produz mais para o Espírito é quem melhor pode ajudar aquele que caiu nas obras da carne. Isso você pode ler lá em Gálatas capítulo 5, uma referência de Paulo a quem são esses espirituais. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18. Diz assim o texto:
Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha aí o contraste. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então são esses que têm caminhado melhor na ação de ser guiado pelo Espírito, é que são os espirituais a quem Paulo se refere. Não são crentes que guardam um dom espiritual sobrenatural diferente dos outros, não são vasos distintos dos outros, médiuns cristãos, nada disso, mas é aquele que tem conseguido, apesar das dificuldades, viver uma vida de santidade. Então você quer saber quem são os espirituais na igreja? Veja aquele homem, aquela mulher que são santos, você vê que há um sincero esforço na vida deles para que se mantenham firmes, obedientes à palavra do Senhor. Eles vencem a vontade própria, vencem a carne para viver conforme a vontade do Senhor. Ninguém é perfeito, mas é claro, não vamos ser... tem irmãos que estão na nossa frente, tem muitos irmãos que estão na minha frente. Então é esse tipo de irmãos que o texto chama de os espirituais. E qual deve ser a finalidade desses espirituais no trato para com o pecador? Está na sequência do nosso texto. Diz, deverão restaurá-lo. Aqui, note que há uma ideia de obrigatoriedade. Aqueles que são mais maduros espiritualmente possuem o dever de apoiar, ajudar aqueles que estão em pecado, que caíram. É esse o ensino que Paulo está trazendo aqui. O verbo restaurar neste texto significa corrigir, ou seja, conduzir algo ou alguém à sua posição anterior de integridade e pureza. O sentido é que esta restauração vai contribuir para o avanço na vida cristã daquele que foi surpreendido em pecado, como um processo de aperfeiçoamento. A prática é bem clara. Um irmão menos maduro cai em pecado, e aí vamos procurar irmãos maduros para apoiar aquele irmão, para ajudar, para restaurar a condição anterior, arrependimento, oração, etc. A ideia principal aqui é que quando nós, como igreja, estivermos diante de irmãos sinceros em pecado, que caíram em algum pecado, não o pecado habitual, mas um pecado acidente. O que vive em pecado não é crente. A palavra do Senhor diz isso lá em 1 João. Aquele que está abraçado com o pecado, que não tem arrependimento, não luta, aquele que vive na prática do pecado, não é crente. Não é desse povo que Paulo está tratando aqui, mas daquele que foi encontrado acidentalmente em pecado. O pecado na vida do crente deve ser um acidente e não a regra. E nesse caso, nós somos chamados a ajudar e não prejudicar. Esse é o grande mal do legalismo. Quando você vê um irmão que cai em pecado, um irmão que tenta, que luta, que etc, participa, ajuda, serve, cai em pecado, vai todo mundo atacar. Não está fazendo o que o texto está mandando, não está apoiando, não está ajudando. Aquele que é mais espiritual, vamos lá, vamos ajudar aquele irmão a se restaurar. Agora o cara que está avacalhado, derrubado no pecado, gosta e ri, etc, isso aí é outra coisa. Qual é a terceira orientação que Paulo dá para esses casos? Como deve ser? Primeiro, os espirituais, os mais santos devem tratar. Segundo, com o objetivo de restaurar e jamais prejudicar. E terceiro, eles devem tratar o pecador com mansidão. Está aí no texto, que no original significa gentileza, bondade de espírito, humildade. Tudo isso é parte justamente do fruto do Espírito. Devemos tratar nossos irmãos pecadores como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos em seu lugar. Porque um dia pode ser eu ou você. Por isso o texto prossegue e diz: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Notem que houve uma mudança aí nesse texto. Do plural, vocês que são espirituais, para o singular, cada um, para que também não seja tentado.
A intenção dessa mudança é mostrar a realidade que todos, mesmo buscando andar em uma vida de santidade, nós sabemos disso por experiência própria, todos podem tropeçar em pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que afirma que não peca é mentiroso. Está falando com crente, não está falando com descrente. Está falando com crente. Aquele que afirma que não peca é mentiroso, porque a própria palavra diz que nós somos pecadores. Então, o ponto aqui é que nós devemos ter consciência disso e andar em santidade, sabendo que, e humildade, sabendo que nós podemos cair também. É errado aquela ideia de que, eu sou um grande varão, é conhecido como santarrão, né? Eu sou um grande varão, o pecado não me atinge. Rapaz, se você vê uma pessoa falando esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, desconfie. Porque o pecado do orgulho já está na própria fala. A palavra nos chama a sermos humildes. O que é crer no Evangelho? É acreditar na minha total dependência do Senhor Jesus Cristo. Não é só você acreditar que teve um homem que morreu há 2000 anos atrás. Não. Isso também é importante. Mas nós temos total dependência. Se não fosse por Cristo, eu seria insuficiente. Eu seria insuficiente. Eu não seria o suficiente para as coisas do Senhor. Eu mereceria o inferno, mas eu dependo de Cristo Jesus. Isso deve gerar em nós um comportamento humilde, inclusive quando nós vamos tratar com pecadores. Algumas lições para mim e para você. Primeiro, é um dever a qual eu e vocês somos chamados para avançar em uma vida de santidade, em maturação cristã, porque só assim nós seremos capazes de ajudar os nossos irmãos que caem em pecado. Do contrário, nós somos inúteis nesta batalha. Se nós não estamos nos esforçando sinceramente para avançar, como nós queremos ajudar os outros? É hipocrisia. Nosso objetivo, sempre quando nós tratamos, aqui já é outro ponto, com pecadores, é restaurar e não afastar. Eu refiro aos crentes, aos santos que lutam. É restaurar e não afastar. Calvino, comentando esse texto, diz as seguintes palavras, abre aspas: nenhuma repreensão deve ser considerada piedosa e cristã se não manifesta um espírito de mansidão. Para alcançar esse objetivo, ele explica o propósito das repreensões piedosas, ou seja, restaurar o irmão caído, trazê-lo à condição anterior. Esse desígnio nunca será realizado por violência ou por uma disposição de acusar ou ferocidade nas atitudes e na linguagem. Não é dessa forma, fecha aspas. O surpreendido, e aqui um diferencial que eu já fiz várias vezes, esse que nós devemos tratar com mansidão e tentar restaurar, é aquele que o pecado é um acidente, ou seja, eu já disse, vou repetir, ele é surpreendido em pecado. Essa é a condição do crente, meu irmão. O crente, ele não é o que não peca, isso aí já está claro pela palavra do Senhor. Mas o crente é aquele que o pecado é uma queda. Por isso que é ilustrado como uma queda. O pecado é uma queda. Ele não é todo dia que ele faz aquilo, mas aí ali ele não resistiu à tentação, pecou. E aí ele se arrepende, luta, se esforça, se empenha e não peca mais. Um dos maiores distintivos entre o crente e o descrente é justamente essa luta contra o pecado. É justamente essa condição. João trata muito bem isso na sua primeira carta. Existem os que pecam e existem os que vivem na prática do pecado. Os que pecam e se arrependem e lutam são os crentes. Os que vivem abraçados, conformados com o pecado, são os descrentes, segundo João. Por isso, nós sabemos da nossa condição de lutador contra o pecado, não podemos ter olhos arrogantes. Cada um, na verdade, deve vigiar a si mesmo e orar, não seja tolo. Crente peca e é tentado a pecar. O pecado nasce do coração do crente, como Tiago ensina. Outro ponto: a igreja não é um lugar de pessoas que não têm pecados, é consequência lógica, mas de pecadores dispostos a lutar. É que eu escrevo, aí conforme eu vou falando, eu vou me lembrando, aí depois eu falo, aí quando eu vejo está tudo aqui. Mas vamos lá. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: assim, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia.
Meus irmãos, eu e você temos que cuidar de nós mesmos. Quando a gente fica muito olhando para o lado, a gente esquece de olhar. E nós, todos nós, eu e você, somos potenciais pecadores, resgatados pela graça do Senhor, que nos mantém, nos dá a capacitação para vencer. Mas a Bíblia apresenta a soberania de Deus, a graça de Deus, nos movendo em direção à luta contra o pecado, mas também apresenta a nossa responsabilidade de lutar. É um paralelo que existe na Bíblia. E nós temos que acreditar que o Senhor nos livrará. Eu disse ontem à noite aqui, Jesus ora para Deus: santifica-nos, santifica-os, se referindo à igreja. Na verdade, a tua verdade os libertará, mas ele também manda nós nos empenharmos a nos arrependermos dos nossos pecados e andarmos em uma vida santa. Vai e não peque mais, por exemplo, como ele fala para a mulher samaritana. Então, essas coisas andam lado a lado, e eu e você somos chamados a andar nesta caminhada, que é muito mais fácil quando nós lutamos juntos, como a falange espartana. Então, se você está lutando contra o pecado, tem caído, tem sido uma luta que você não está conseguindo vencer, o ensino deste texto que lemos me aconselha a buscar irmãos maduros na fé. Confessem os seus pecados a eles e peça ajuda, orientação. Nós, como igreja, estamos aqui para lutar junto. A igreja, ela foi criada, dentre outras coisas, eu disse no início, para adorar, mas não só para adorar, para que nós tivéssemos irmãos andando conosco neste mundo pervertido, apoiando uns aos outros, como nós estamos lendo nesse texto. Tá certo? Segundo ponto, dever para com os irmãos, está lá em Gálatas capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui está o segredo para nós, como igreja, vencermos a batalha das obras da carne contra o fruto do Espírito, levando os fardos pesados uns dos outros. Isso não significa apenas tolerar ou suportar uns aos outros. Significa um ombro a ombro, escudo a escudo, suportar, ajudar o irmão a carregar a carga dele, ele ajuda você a carregar a sua carga, e todos vão juntos carregando a carga uns dos outros. A intenção do apóstolo Paulo é de exortação, pois é o dever de todos estender a mão para auxiliar o irmão a vencer a batalha espiritual que ele está enfrentando, assim como qualquer tipo de batalha. Fazendo isso, então cumpriremos o que Paulo chama de a lei de Cristo. A lei de Cristo nada mais é do que a lei do amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa lei de Cristo é o princípio do amor recíproco, como Paulo ensina, como João ensina em Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E é interessante esse texto que no verso 35 ele mostra qual deve ser um distintivo dos crentes. Você olha para alguém e para que você reconheça se é um crente ou não, um seguidor de Jesus ou não, é o que ele diz aqui no verso 35, é o amor ao próximo. Com isso, amando uns aos outros, amando os irmãos, suportando a carga dos irmãos, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. A lógica é muito clara aqui, meu irmão. Cristo, o grande Cristo, cristão é pequeno Cristo, então tem um grande Cristo e nós somos os pequenos Cristos. O grande Cristo levou todas as nossas cargas, todos os nossos pecados, pagou o preço meu e seu na cruz do Calvário. Os pequenos Cristos não podem fazer uma obra de tamanha grandiosidade, mas podem ajudar a carregar o peso um do outro. É isso que o discípulo faz, imita o mestre. A igreja do Senhor, meus queridos, está cheia de fardos pesados, pecados, quedas em pecados terríveis, fraquezas, desânimos, medo, depressão, incertezas, ansiedades. A palavra do Senhor não fala em nenhum momento que você na igreja não passa por coisas desse tipo, em nenhum momento.
E a verdade é que eu e você não somos capazes de vencer sozinhos. Mas se cada um pôr o ombro sobre a carga do outro, e sobre a carga do outro, e sobre a carga do outro, apoiando naquele que sustenta toda a carga, o Senhor Jesus, nós somos capazes de vencer essas batalhas. Você não precisa lutar contra a depressão sozinha. Você não precisa lutar contra batalhas espirituais que se estendem e que você não consegue avançar sozinho. Busque um irmão maduro, uma irmã madura para lhe ajudar. E um parênteses aqui, não é só responsabilidade e obrigação de pastor isso aqui não. Paulo não escreveu assim, aos pastores. Não, ele escreveu aos irmãos. Você tem responsabilidade tanto quanto eu de apoiar os outros, de sustentar a carga uns dos outros. Busque, por isso, meu irmão, e aqui é um desafio, busque pelo menos ajudar um irmão. Procure um irmão, qualquer um que você achar que deva, procure um irmão e procure ajudar a carregar a carga. Você está precisando de algo, quer oração em alguma coisa? Às vezes o irmão não quer te confessar, não quer falar alguma coisa para você, não tem problema, mas ofereça ajuda. É assim que nós vamos avançando. Ore intencionalmente para os seus irmãos. Semana após semana nós colocamos aqui irmãos que precisam, que têm uma carga pesada, os missionários. Mas, meus irmãos, eu ouso dizer que da maioria das vezes a gente esquece de orar por eles. A gente lembra aqui no culto, mas e depois? Pastor, como o senhor sabe disso? O senhor não está na minha mente. Não, mas eu estou na minha. Muitas vezes eu esqueço de orar. Então, não se enganem. A palavra não está aqui para confrontar apenas o povo e o pastorzão, tá? Oh, glória, sabe tudo. Não, é para ser confrontado pela palavra também. Eu sou constantemente. Assim como você deve ser. Terceiro ponto. O dever de cada um. Está lá nos versos 3 a 5. Se alguém fizer alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Agora Paulo bagunçou tudo, né? Vamos lá. O que nos faz afetuosos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e serviçais uns para com os outros, é a consciência da nossa própria pequenez. Porque eu sei que eu também sou um necessitado, que dependo de Cristo e dos meus irmãos, eu sou capaz de entender aquele outro necessitado que depende de Cristo e de seus irmãos. Aqui, o apóstolo não está ensinando que nós não somos nada, seres desprezíveis, mas está atacando um espírito de presunção e soberba. Quanto mais tivermos consciência da nossa fragilidade, mais cautelosos seremos e, consequentemente, em vez de olhar para os demais irmãos com desprezo, vamos antes nos examinar com cuidado. Esse tipo de presunção foi o que levou Pedro a negar Jesus. Como nós podemos ler lá em Mateus capítulo 26, versos 33 a 35. Vocês conhecem bem o contexto, mas eu vou ler apenas o texto. Mateus 26, 33 a 35. Pedro respondeu, Jesus tinha anunciado que ele iria ser entregue, morrer, ao terceiro dia ressuscitar. E ele diz assim, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, Pedro era um camarada muito bacana, né? Quando o próprio Deus diante dele, ele teimava. Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. É esse espírito de soberba. É esse espírito de soberba que Paulo, esse tipo de espírito de soberba que Paulo está tratando. E todos os discípulos seguiram o mestre Jesus? Não, o mestre Pedro. Todos seguiram e disseram o mesmo. E nós sabemos o resto da história. O espírito de soberba de Pedro precisou ser quebrado. Este exame individual, então, ele deve possuir, este exame que está lá na sequência, na parte A do verso 4. Cada um
examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Este exame possui parâmetros objetivos. Devemos nos submeter ao crivo do espelho da lei de Deus. Devemos a palavra de Deus e o exemplo de Cristo. Se após isso encontrarmos um saldo positivo, neste caso devemos ficar felizes e gratos ao Senhor pelo que o Senhor realizou por nós. Lembre-se que aqui o contexto é das obras da carne contra o fruto do Espírito. E o fruto não é meu e seu. Quem é que produz o fruto? É o Espírito. O fruto é do Espírito. Então, na parte final do verso 4, vemos uma orientação interessante de que nós não devemos nos comparar com ninguém. Meu irmão, se você tem essa prática, esse hábito pecaminoso e satânico de estar se comparando com os outros, escute a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós sabemos que aquele que nós temos que buscar, o alvo que nós temos que alcançar, o padrão a ser perseguido, não é do fulano, ciclano ou beltrano. É o padrão de Cristo Jesus, o único com o qual nós devemos olhar e enxergarmos a nossa insuficiência. Quem atingiu o padrão de Cristo aqui? Ninguém atingiu. Então é esse padrão que nós devemos andar e perseguir buscando. Assim, evidenciaremos que toda a glória é do Senhor e não buscaremos conforto em extrair comparações. Eu não estou bom o suficiente, mas eu estou melhor que o fulano, estou melhor que o ciclano. Isso aí é tolice. E o texto conclui no verso 5: pois cada um deverá levar a própria carga. Nossa responsabilidade é algo que não se pode transferir. Agora fica confuso, mas calma, eu vou explicar. Nossa responsabilidade é algo que não se pode transferir. Cada pessoa será julgada. As obras a ninguém salva. As obras a ninguém salva. Mas, dependendo da sua relação com as obras, você pode ser condenado por elas. Essa é a verdade enfatizada em toda a epístola. Pois as boas obras testificam do verdadeiro crente. E as más obras, a produção das obras da carne, testificam daquele que não é crente. Daquele que se entrega confortavelmente às obras da carne, testifica que não é crente. Então, a obra é capaz de nos salvar? Não. Mas aqueles que foram salvos, receberam o dom da fé, são chamados para boas obras. E se a sua vida não produz nada de bom, se a sua vida só anda de mal a pior o tempo todo, então você deve começar a desconfiar da sua possível conversão. E note que não há contradição nesse texto entre... Aí eu quero até ver a minha versão para ver se está correta com o estudo que eu fiz aqui. Só um minuto. Esqueci. Vamos lá. Mas senão na sua versão vai estar. Note que não há contradição nesse texto entre os fardos do verso 2 e a carga do verso 5. Os fardos devem ser levados coletivamente, como nós já vimos. Porém, o peso da responsabilidade, a carga, varia de uma pessoa para outra. E no dia do juízo, todos responderão pelas suas próprias cargas. Algumas aplicações e já caminhando para a conclusão. Cuidado com um olhar presunçoso. Não olhe para o irmão que caiu em pecado de cima para baixo. Olhe nos olhos dos seus irmãos e tente ajudá-lo de alguma forma. Lembre-se que nós somos chamados a servir nesta maravilhosa obra do Senhor de carregar as lutas uns dos outros. E é uma responsabilidade, é um dever. Não é quando você fizer isso, não se orgulhe de você mesmo por causa disso. Deixa eu ler um texto que tem me tocado muito. Eu estava até compartilhando com os irmãos, lá em Lucas 17, versos 7 a 12. Você se considera algo por andar em uma vida reta? Não faz mais do que obrigação.
Você se considera algo porque você ajuda os outros? Não faz mais que a obrigação. O fruto é do Espírito. Isso nós podemos ler em Lucas capítulo 17, versos 7 a 10. Escute o que diz a palavra do Senhor. Marque, esse texto aqui tem me tocado muito. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Aqui é uma pergunta retórica que a resposta é não, ninguém. Ele diz ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar. Ao contrário, não dirá isso. Aí dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu bebo. Depois disso, você pode comer e beber? A resposta é sim, todos vão ter esse procedimento do verso 8 aí. Será que ele, o servo, agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, como, por exemplo, levar a carga, o fardo um dos outros, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Cristo morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos a possibilidade de produzir em nós o fruto do Espírito. E por isso nós somos gratos a Deus, e por isso nós nos dedicamos à obra do Senhor. Tudo que você faz, quer seja na igreja, quer seja fora da igreja, não é para seu mérito, não é para meu mérito, não é para nosso mérito. Nós estamos fazendo apenas aquilo que nos foi ordenado, nada mais do que a nossa obrigação. Concluindo, a batalha da vida cristã não é fácil. As lutas são muitas e muito difíceis. Parece como uma guerra em que 300 enfrentam milhões. Porém, a saída é lutarmos juntos, prepararmos as nossas falanges sem jamais desistir. Porém, sabendo que, diferente do que aconteceu aos 300 espartanos, vamos juntos como igreja, apoiando uns aos outros, lutar, sofrer, chorar, mas no final vencer, como revela a Bíblia, a palavra de Deus, no texto que está em Apocalipse. Eu termino lendo e saio encorajado por esse texto. Apocalipse 21, versos 1 a 5. Aqui, olhando para o final da história, é revelado a João as seguintes palavras: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E está aqui a vitória. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Em nome de Jesus, amém.